Segunda João, só tem um capítulo, 13 versículos. Vamos ler do verso 1 até o 3. Diz assim: o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Amém. Não sei você, mas eu gosto de escutar conversa de idosos. Não só gosto de escutar conversas de idosos, como também gosto de conversar com idosos. Sempre gostei de conversar com mais velhos. Sempre gostei de ter amizade com mais velhos. Sempre gostei de extrair deles, diante da experiência, da vivência deles, algumas coisas que podiam servir de sabedoria para a minha vida. Alguém já disse que burro é aquele que não aprende nunca. Eu acho que não existe ninguém desse jeito, mas alguns dizem que sim, prefiro crer que não. Dizem também que inteligentes são aqueles que aprendem com os erros próprios. E sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. Então, burro é quem não aprende nunca. Isso aí não existe. Nós aqui somos tudo, pelo menos, inteligentes. Então, se você é inteligente, você aprende com os seus próprios erros. Você erra e fala, nunca mais vou fazer isso. Aprendi. Mas se você for sábio, você não precisa errar para aprender. Se você vir alguém errando, você já é capaz de aprender. Não precisa colocar o dedo na tomada para aprender que dá choque. Se você vê alguém tomando choque, você já com isso pode aprender que não se deve colocar o dedo ali. Isso, dizem alguns, é sinal de sabedoria. Quando você não precisa passar pelo problema para aprender como resolvê-lo. Então, os mais velhos, os mais sábios, os senhores e as senhoras, os anciãos, eles têm mais sabedoria, eles têm mais conhecimento. Por quê? Porque resolveram mais problemas, porque tiveram mais dificuldades, porque passaram mais necessidades, porque viveram dramas e traumas que os obrigou a aprender a lidar com aquilo. Então, se você não tem um amigo com idade para ser seu avô, se você não tem uma amiga com idade para ser sua avó, você está perdendo uma grande oportunidade de ter uma fonte de sabedoria na sua vida. Tenha amigos com idade para serem seus avós. Isso faz bem. E nesta carta, nesses primeiros versículos, uma coisa que me chamou muita atenção é que o apóstolo João começa a carta num tom de conversa. E a palavra que aparece aí em primeiro lugar é o presbítero. A palavra grega é presbúteros, que é a tradução da palavra hebraica sanhed, que traduzido é ancião. Portanto, a palavra presbúteros no grego, traduzida, ela é ancião. Transliterada, ela fica presbítero. Quem são os presbíteros da igreja primitiva? São os anciãos, porque os primeiros crentes eram judeus convertidos. Depois é que os gentios começaram a se converter. Mas
primeira leva de conversões da igreja, após o dia de Pentecostes, foi uma grande leva de judeus. Então eles trouxeram os termos, os conceitos, a cosmovisão judaica e foram adaptando aquilo à fé e à doutrina de Cristo. Portanto, a ideia do judeu era que, para tomar decisões, precisava de um conselho. Como que eu vou tomar uma decisão sem um conselho da parte de Deus, da parte da sabedoria? Então eles consultavam o conselho dos sábios, o conselho de anciãos, que era chamado de sinédrio, no hebraico Sanhedrin, que significa anciãos. Aquele conselho de sábios, que era geralmente formado por 70 e presidido pelo sumo sacerdote, 35 de um lado, 35 de outro, o sumo sacerdote no meio, o presidente do conselho dos anciãos. Eram eles que julgavam as questões, eram eles que davam as orientações, eles eram os sábios, os anciãos de Israel. Então, quando esses judeus se convertem e vêm para a igreja, eles organizam mais ou menos da mesma forma. E da mesma maneira que os judeus tinham os seus anciãos, entre aspas, os mais sábios, a igreja também passou a ter os seus anciãos, ou os mais sábios. Tanto que em algumas denominações o líder não é chamado de pastor nem de reverendo, é chamado de ancião, porque é a tradução da palavra presbítero, que também pode ser líder, pastor, enfim, várias outras aplicações nesse sentido. Porém, eu preciso trazer à sua memória que quando o João coloca lá no grego a palavra presbútero, a tradução aqui deveria estar o ancião, a senhora eleita. Aí no grego fica eklekta Kyria, a eleita senhora ou senhora eleita. Então, o que a gente está lendo aqui, está começando a ler, que nós chamamos de segunda carta de João, na minha opinião, é uma conversa entre um ancião e uma senhora. Quem é o ancião? O apóstolo João. Quem é a senhora? Aí os eruditos vão divergir. Uma pequena parte deles vai dizer, é uma senhora, uma irmã, muito piedosa, uma mulher crente já de idade, que tinha muitos filhos e eles eram todos crentes. E ela era muito conhecida na igreja, então muito querida, muito amada. O João escreve a carta para ela, para que ela repasse aos irmãos. Primeiro aos seus filhos, depois à igreja. Uma pequena parte pensa dessa forma. A grande maioria dos intérpretes bíblicos pensam que senhora eleita é uma metáfora que João está usando para a igreja do Senhor que se reunia naquele lugar. Porque a senhora, porque aqui a igreja já estava agora com cerca de 60 anos. 60, 65 anos. Uma igreja com 65 anos já é uma igreja, entendeu? Senhora. A senhora eleita, ou seja, aquela comunidade de pessoas que se congregava na Ásia Menor. Por isso que ele fala a senhora eleita e aos seus filhos. Aí vão dizer os eruditos, a senhora é uma figura para a igreja, eleita, porque só faz parte da igreja quem é eleito para a salvação. Não estou falando de calvinismo, só lendo aqui. E também essa senhora que é a igreja tem vários membros, então os filhos dessa senhora seriam os membros daquela igreja. Problema resolvido. Então o ancião é o apóstolo João, a senhora é a igreja da Ásia Menor. Então é uma conversa entre um ancião e uma senhora. Imagine que um senhor do quilate de João, aqui com aproximadamente 90 anos, sentasse para dar conselhos a uma senhora de 65 anos. Imaginou? Imagina essa cena. Vale a pena até fazer um roteiro para um teatro, hein? O nome do teatro seria até Segunda João. Um ancião de 90 anos de idade
sentado do lado de uma senhora de 65 anos de idade, e ele começaria agora a dar conselhos para essa senhora. Vou te dar alguns conselhos. Deixa eu refrescar a sua memória. Mas, meu ancião, eu já tenho 65 anos de idade, que mais eu posso aprender? Aí diria o ancião: nunca é tarde para aprender, a menos que você seja soberba, prepotente, e ache que com muita idade não há mais o que aprender. Então, essa para mim é a figura que está posta aí. Um presbítero, um ancião, sábio, dando conselhos a uma senhora, eleita, com muitos filhos, mas que ainda precisava aprender algumas coisas. Então, o propósito desta carta é o mesmo da primeira, que é o mesmo da terceira, que é escrever orientações para a igreja, que agora no final do primeiro século estava longe do início da doutrina que recebera, e a sua cristologia principalmente estava muito influenciada pelas filosofias gregas, já citadas nessa série, que são gnosticismo, serentismo e docetismo. Então, essas heresias, por nós consideradas, entraram na igreja e fizeram uma devastação na doutrina de Cristo, da forma como a igreja entendia a pessoa, a obra, a vida, o ministério e o propósito da redenção de Cristo. Então, eles estavam meio perdidos, e aí o motivo do João ter escrito essas cartas é para corrigir as doutrinas e fazer o povo abandonar aqueles pensamentos gregos que não condiziam com a doutrina que os apóstolos receberam de Cristo. Então, o propósito é esse, o motivo é esse, e essa segunda carta tem algumas características que diferem ela da primeira. A primeira carta, e preciso dizer que as outras duas também, são de fato, literariamente, cartas anônimas, porque o João não se identifica. Ei, aqui é o João, estou escrevendo para vocês. Não. Como é que a gente afirma então que são cartas de João? Pelo estudo, pelos concílios, e porque há 1700, 1600 anos atrás, um monte de gente muito inteligente e estudiosa da Bíblia sentou e falou: vamos decidir quem é que escreveu esse negócio? Aí eles analisaram o texto grego, as palavras que eram usadas, o estilo da escrita, analisaram tudo e chegaram à conclusão: isso aqui pode ter saído da pena do João. Então por que ele não se identificou? Porque no final do primeiro século a igreja estava extremamente perseguida, tanto é que ao final da escrita da terceira carta ele foi capturado, preso numa prisão perpétua de segurança máxima e foi jogado lá na ilha de Patmos, onde recebeu a revelação e ainda deu tempo de botar no papel e mandar para as igrejas da Ásia Menor. Então, ficamos com a tradição que diz que é o João que escreveu. Porém, essa segunda carta tem algo que a primeira não tem, que é o quê? Uma saudação no início e uma despedida no final. Porque geralmente carta tem uma saudação inicial: olá, tudo bem, como vão? Né? Aqui é o fulano, como é que vocês estão aí? Espero que esteja tudo bem, não sei o que lá, não. Aí entra no conteúdo da carta, e no final, então, me despeço de vocês, com os votos de que tudo vá bem, que vocês sejam abençoados, e não sei o que lá. Geralmente, quando a gente escreve carta, a gente faz uma saudação no início, uma despedida no final. A primeira carta não tem isso. Aí, o que é que o pessoal vai dizer? Porque a primeira carta não teve um propósito específico de ser carta. Foi mandado como carta, mas não era propriamente dito, na sua essência, um texto epistolar. Por quê? Porque o João não queria somente se comunicar com a igreja, ele queria consertar a teologia da igreja. Então, mais do que uma carta, era um tratado teológico. E você não abre livros de teologia e vê o teólogo dizendo: ei, tudo bem, você que está me lendo aí agora, espero que a sua vida esteja tudo bem, te dá uma saudação inicial, e no final do livro de teologia ele vai despedir de você: então que Deus te abençoe, obrigado por ler o meu livro, nananana, até a próxima, pessoal. Não tem, porque ele é um teólogo, ele está fazendo teologia. Então, na primeira carta, é mais teologia mesmo.
é mais ensinando sobre Cristo, sobre sua vida, seu ministério, seu sacrifício. Ele é 100% Deus, é 100% homem, Ele é humano, Ele é divino, Ele é o Filho de Deus. Quem não acreditar nas verdades eternas desse evangelho e dessa doutrina, não pode ser considerado da igreja, tem que jogar no time anticristo. Luz e trevas, amor e ódio, verdade e mentira, ele vai colocando os contrapontos, e essa é a primeira carta que nós vimos aí em 12 terças-feiras. Então a segunda já é diferente. Por quê? Porque tem uma saudação, tem uma despedida. A gente sabe que quem está escrevendo é um presbítero, embora ele não se identifique, ele é um ancião da igreja. Tem o destinatário, que é a senhora eleita, e tem o remetente, que é o próprio presbítero. Então isso aqui é realmente agora uma carta com texto epistolar. É uma carta feita para ser carta mesmo. Então isso aqui agora é uma carta mesmo, que o João, cremos nós, escreveu para aquela igreja que se congregava na Ásia Menor, cujo tema, nesses 13 versículos, claramente é verdade e amor. Amor e verdade. E qual a relação entre essas duas palavras? Qual a relação entre esses dois conceitos? O que é que a verdade tem a ver com o amor? O que é que o amor tem a ver com a verdade? E o João vai jogando com essas duas palavras e dando orientações para aquela igreja. Então vamos começar a ver como é que foi o início da conversa entre o ancião e a senhora. Primeira coisa que o ancião falou com aquela senhora foi: o amor precisa ser na verdade, mas também precisa ser de verdade. Porque ele diz, o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Só que eu fui olhar o texto original e vi lá: presbítero te eclecta kyria en hotoios e agaposto aleteias. Aí eu fui ler e falei: opa, que esse negócio de amo na verdade, o na no português é um advérbio de lugar. Eu estou na igreja, é o lugar onde eu estou. Então eu amo na verdade é o lugar do amor, a verdade. Será que é isso mesmo que está no original? Aí eu fui lá conferir. Sabe o que eu descobri? Que lá não tem advérbio nenhum. É agaposus aletheia. Amo verdade. Aí como é que você une essas duas palavras? Amo na verdade ou amo de verdade? Aí eu fui estudar mais um pouquinho. E eu descobri que quando essas duas palavras estão da maneira como o verbo está conjugada, pode ser traduzido tanto de um jeito quanto de outro. O João Ferreira de Almeida preferiu colocar na verdade, mas poderia ter escolhido de verdade, porque o sentido, dizem os exegetas, é o mesmo. Para o judeu dizer eu te amo na verdade é a mesma coisa que dizer eu te amo de verdade. Sabe aquela ideia de Jesus? Em verdade vos digo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É como se fosse isso. Quando o grego diz que ama, e ele coloca a palavra verdade na frente, ele está dizendo: o meu amor é verdadeiro, pode acreditar, é amor com A maiúsculo. Ou seja, eu não sou apaixonado por vocês, eu não gosto de vocês, eu não sinto uma afeição por vocês, eu não tenho carinho por vocês. Não, é muito mais do que isso. É tudo isso junto com mais uma pitada de sacrifício e de incondicionalidade, o que me faz afirmar que eu amo vocês. Segunda coisa que ele fala, está na parte B do primeiro versículo, e ele fala o seguinte: quem ama, conhece a verdade. Quem conhece a verdade, ama. Termina assim o versículo: mas também todos os que conhecem a verdade. Não somente eu amo vocês, mas todos os que conhecem a verdade. A verdade de vocês, a verdade sobre vocês e a verdade do Evangelho e da doutrina de Cristo. Todo mundo que conhece a verdade de Deus ama vocês.
É isso que ele está escrevendo. Aí nesse trecho aqui, alguns eruditos vão dizer o seguinte: quando ele escreveu a primeira carta, teve uma briga lá na igreja. Uma briga boa. Por quê? Teve gente que concordou com o João e falou: é verdade, esses ensinamentos dos gregos aí, esse negócio de gnosticismo, isso aí está por fora, não é nada disso que Jesus ensinou. Vamos ficar aqui com o apóstolo Paulo e vamos agarrar com o João, desculpem, vamos agarrar com o apóstolo João aqui e vamos largar esses pensamentos gregos para lá. Mas teve uma turma que falou: não, mas os gregos têm a filosofia mais elaborada, mas os gregos são inteligentes demais, mas a gente também não pode jogar tudo fora assim só por causa de uma carta, não. E aí teve um racha. Segundo os estudiosos, aquela turma que fechou com os gregos saiu da igreja, e a turma que ficou é a turma que está recebendo a segunda carta. Por isso que ele está dizendo: eu amo vocês na verdade. E não só eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês. Por quê? Porque vocês ficaram do lado da verdade. Vocês fecharam com a doutrina, vocês fecharam com Jesus, vocês fecharam comigo, que sou o apóstolo, que andei com Jesus e que estou 60 anos pregando esse evangelho e ensinando isso por onde eu vou. Então queria dizer que eu amo vocês. Muito obrigado por terem ficado do lado da verdade. Ou seja, quem ama, conhece a verdade. E quem conhece a verdade, ama. Agora você imagina, um ancião de 90 e poucos anos, conversando com uma senhora de 60 e poucos anos. E o ancião dizendo para ela: eu te amo, minha véia. Imagina que é um casal agora. Imagina um ancião, um cara de 90 anos, casado com uma senhora de 60 e poucos anos. É provável, né? É possível isso, claro que é. E ele olhando para ela dizendo assim: eu te amo, minha véia. E ela olhando e falando: para com isso. Aí ele vira e fala: eu te conheço, véia. E ela: ó, o que você vai falar, hein? E ela: eu conheço a verdade, eu conheço a verdade. E ela: ó, você para com isso, os meninos estão olhando. Deu para entender o que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Aquele velho num bom sentido, vocês não fiquem chateados comigo não, né? Sabe coisas dela que ninguém mais sabe. Por quê? Porque antes de casar eles namoraram, eles noivaram, sei lá qual foi a história deles. Eu sei que tem alguma parte da vida desse casal de anciãos que nós não sabemos, mas eles sabem. E o velho está falando assim: ê, minha velha, hein? E aquele tempo nosso lá, hein? E ela: para com isso. Eu conheço a verdade. E ela: para com isso. Deu para entender? Porque quem ama, conhece a verdade. Quando você ama, você se relaciona. E quando você se relaciona, você conhece a verdade. Eu não sei muitas coisas sobre vocês, porque eu não tenho intimidade a ponto de saber tudo. Agora, uma coisa eu te garanto: quanto mais eu me relacionar com você, mais coisas a seu respeito eu vou saber. Agora, independente das coisas que eu souber, independente delas serem verdade, se eu amo vocês, esse relacionamento vai continuar. Já pensou? Se eu me relacionasse com você e de repente no momento do nosso relacionamento eu descobrisse uma verdade a seu respeito. Por exemplo, que você torce para o Vasco. Ai, meu Deus. Essa é uma verdade dura de engolir, hein? Fala a verdade. Aí imagina que eu chegasse assim e falasse: eu amo esse cara. Eu amo. Pastor, mas o senhor sabe para que time que ele torce? Sim, eu conheço a verdade. E mesmo assim o senhor continua amando? Continuo. Mesmo sendo tricolor. Olha só que miséria. E a gente ama mesmo. Por quê? Porque o nosso relacionamento em Cristo é muito maior do que os vacilos que a gente dá na vida, gente. E torcer para o Vasco, para o Fluminense é um vacilo mesmo, não tem nem jeito de entender de outro jeito, é um vacilão. Agora, nós amamos, a gente perdoa. Aleluia, louvado seja Deus. Botafoguense, então, não vou nem citar porque é raridade. O Anderson Freire fez aquela música para os botafoguenses, né? Você é o espelho, raridade. Botafoguense hoje em dia.
Mas enfim, espero que você esteja entendendo a verdade revelada aqui no texto. O apóstolo está dizendo: eu conheço a verdade. E eu quero dizer uma coisa para vocês: eu amo vocês. Mas apóstolo João, o senhor sabe que a gente é imperfeito? Sei. O senhor sabe que a gente briga aqui de vez em quando na igreja? Sei. O senhor sabe que a gente não sabe tudo sobre a Bíblia? Sei. O senhor sabe que a gente não sabe tudo sobre Jesus igual o senhor sabe, porque o senhor andou com ele? Sei. O senhor sabe que a gente tem pecados na nossa vida íntima? Sei. E o senhor continua amando a gente? Continuo amando vocês, porque o Jesus que eu convivi só me ensinou uma coisa: amar, amar e amar. Por isso que ele é o apóstolo e o escritor da Bíblia que mais usa a palavra grega ágape, porque ele é, como foi chamado por alguns, o apóstolo do amor. Então, a conversa desse ancião com essa senhora passa pelo assunto do amor, na verdade e de verdade, passa pelo assunto de quem ama conhece e quem conhece ama, porque o amor supera todas as dificuldades, e passa também pelo terceiro assunto que está no verso 2, que é: verdade é algo que precisa ser cultivado para sempre. Para sempre. Minha mãe tem uma frase, e ela me disse isso esses dias, perguntou se eu tinha esquecido. Vê se pode. Eu esqueci de alguma coisa? Eu falei, claro que eu não me esqueci. E a frase é: o mundo cai na nossa cabeça, mas a gente fala a verdade. E o verso 2 diz exatamente isso. Por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. Ou seja, a igreja de Jesus é a igreja que ama a verdade, ainda que a verdade venha contra nós, ainda que a verdade venha contra as nossas crenças, as nossas conclusões, as nossas ideias, ainda que a verdade venha contra os nossos gostos. Não importa o que eu gosto, não importa o que eu penso, não importa a minha opinião, a verdade de Deus deve ser a regra pelo qual as decisões são tomadas na igreja. E ele diz que essa verdade, e por causa dessa verdade, permanecer neles, é que eles iriam para sempre estar com essa verdade. Me parece que João está dizendo: gostei da atitude de vocês. Quando vocês leram minha primeira carta, vocês abandonaram as mentiras e fecharam com a verdade. Quero dizer um negócio para vocês: cultivem essa verdade, porque assim ela estará para sempre na vida de vocês. Meus irmãos, quero dizer uma coisa, baseado nesse versículo. A verdade é uma coisa que precisa ser cultivada, e eu e você precisamos cultivar a verdade. Como é que cultiva a verdade? Falando. Quanto mais a gente fala a verdade, mais a verdade é cultivada nas nossas vidas. Agora, a mentira, também da mesma forma. Quanto mais nós cultivamos uma mentira, maior ela será em nossas vidas. Então, abandona a mentira, mesmo que seja mentirinha branca, mentirinha pequena, sabe, um jeitinho que você deu, não é bem assim, porque não, para com isso, para com a verdade é essa, ponto. Aconteça o que acontecer, somos o povo da verdade, somos o povo do caminho, somos o povo da vida, porque o nosso Deus é caminho, vida e verdade. Amém? Em último lugar, o quarto assunto aqui do início dessa conversa entre o ancião e a senhora é 3 coisas importantes que não podem ser esquecidas. Mesmo que ela seja uma senhora, mesmo que ela já esteja na terceira idade, mesmo que ela já passou dos 60 anos, ela não pode esquecer de 3 coisas. E no verso 4, o verso 3 está o quarto assunto. E as 3 coisas importantes são: em primeiro lugar, a graça é melhor do que o mérito. Em segundo lugar, a misericórdia é melhor do que o sucesso.
E em terceiro lugar, a paz é melhor do que o prazer. E isso está aí no verso 3, que diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus seja com todos nós. Então, a graça, a misericórdia e a paz. Tem um momento da vida, eu ainda não cheguei lá. Eu sei que tem irmãos aqui que já passaram dos 60 anos. E eu tenho certeza que se eles têm uma certa idade e são crentes, eles vão concordar com o João e concordar também com a minha leitura desse texto. Porque durante a nossa vida, a gente às vezes dá valor para algumas coisas, que quando a gente chega no final da vida, a gente olha para trás e percebe que deu valor para as coisas erradas. Uma vez eu fui visitar um senhor, ele estava bem doente. E ele tinha certeza de que não ia viver por muito tempo. Conversa vai, conversa vem, ele era muito simpático, muito conversador. Foi me dando abertura. Chegou um momento que eu me senti à vontade na conversa e perguntei para ele, como quem quer extrair um conselho sábio de alguém que está prestes a morrer. Depois de ter vivido muitos anos, eu perguntei para ele: se o senhor pudesse voltar no tempo, o que é que o senhor teria feito diferente? Porque eu estava, naquele momento, há uns 4, 5 anos atrás, no início da minha vida, no início da minha caminhada ministerial, já tinha lá uns 10 anos de casado, meu filho já tinha uns 8, 9 anos de idade, mas eu sabia que eu ainda teria, se Deus permitisse, longos anos pela frente, então eu queria logo ali, no início, aprender algo importante. E ele me disse o seguinte: o que eu faria diferente é que eu daria mais valor para a minha família. E aí eu perguntei a ele: mas você não deu valor para a minha família? Ele falou: claro que eu dei. Aí eu não entendi. Eu falei: mas como assim? E ele deu um sorriso de canto de boca, ele bem magrinho, olhou para mim com o olho brilhando e disse assim: toda a atenção que a gente dá para a nossa família ainda é pouca. Família, meu filho, é algo muito especial. Eu passei muito tempo com a minha esposa. Nós comemoramos muitos aniversários de casamento. Todo aniversário dos meus filhos eu estava presente. No noivado, no casamento. Quando uma filha minha separou, eu tive com ela, botei ela dentro de casa, apoiei ela, ajudei, cuidei do meu neto. E foi falando de atitudes que ele teve na vida, eu fiquei olhando e falando: poxa vida, esse cara é um exemplo. Como que ele olha para trás e a única coisa que ele mudaria é que ele daria mais atenção para a família dele? Como assim? E aí então eu pude perceber que não é que ele foi um pai ausente, não é que ele foi um marido ausente, não é que ele não tenha dado atenção para a família, é que ele percebeu que no final das contas, o que realmente importa é o tempo que a gente passa em família. Foi a conclusão que ele chegou. Então, aquele momento ali eu aprendi e tirei uma lição. E logo depois eu comecei a ser muito convidado para pregar aqui, ali, lá, e comecei a viajar muito. E eu tomei uma decisão lá no início. Falei: eu não vou viajar para pregar sem a minha família. E aí as pessoas me ligavam, entravam em contato, não tinha WhatsApp naquela época, o Facebook estava começando, era mais por telefone mesmo. E aí a pessoa perguntava: pastor, como é que faz para o senhor vir aqui na igreja? Eu falei: é só me dar o endereço, o dia e a hora, eu vou. Ué. Não, mas assim, o senhor cobra alguma coisa? Eu falava: Deus me livre, se eu começar a cobrar, para de me convidar, porque não vale a pena mais. Mas o senhor tem alguma exigência? Uma. Qual é a exigência do senhor? Levar a minha família. Ah é? E quantas pessoas são? Minha esposa e meu filho. Tomei essa decisão e assim eu fiz. E por várias vezes que eu tive que tomar decisões importantes na minha vida, quando eu priorizei tomar essa decisão em família, todas as decisões foram acertadas. Porque eu não priorizei o benefício da decisão, mas priorizei o benefício da minha família. E tudo foi bem. Então, o apóstolo diz que a graça de Deus tem que estar com aquela senhora. Então nós precisamos aprender que a graça é melhor que o mérito. Porque o que é graça, gente?
Ele está desejando que aquela senhora receba graça. O que é graça? É um favor imerecido, é algo que a gente não merece, mas mesmo assim a gente recebe. Então eu aprendi que quando chega no final da vida, nessa conversa aqui de um ancião com uma senhora, ele está dizendo: o que vale mesmo é a graça, ou seja, é saber que tudo que eu vivi, que tudo que eu tenho e tudo que eu sou, não é pelo meu mérito, porque dinheiro não compra saúde, diploma não garante bem-estar, e nada do que a gente possa conquistar nessa vida pelo nosso mérito pode garantir a nossa felicidade. Então, no fim das contas, a graça vale mais do que o mérito. Não é chegar no final da vida, bater no peito e dizer: eu mereço. Ele está dizendo: não, senhora, não, senhora. A senhora não merece nada. A senhora chegou do jeito que chegou, porque a graça de Deus Pai, através do seu Filho, alcançou a senhora. E em segundo lugar ele diz: a misericórdia. O que é que significa misericórdia? A junção de duas palavras: miseris, córdia, que vem de cardio. Miseris cardios, que é miséria e coração. Por isso que o cardiologista é o cara que cuida do coração. Então, misericórdia significa miséria e coração, ou seja, colocar o coração na miséria de alguém. Quando você coloca o coração na miséria, você está sendo misericordioso. Por isso que Deus tem misericórdia de mim e de você, que eu e você somos miseráveis. Diante de Deus, todos, juntos, somos uma miséria. Por causa do nosso pecado, por causa da nossa corrupção. Por isso que a gente não merece nada. Precisamos da graça e da misericórdia, porque se Ele não colocar o coração dele na nossa miséria, ai de nós. Por isso que a graça é melhor do que o mérito, a misericórdia é melhor do que o sucesso. Não é chegar no final da vida, olhar para trás e dizer: eu fui bem sucedido, porque eu fiz isso, fiz aquilo, porque eu sou inteligente, porque eu estudei, porque eu fiz amizade com fulano, com beltrano, com ciclano, porque eu me garanti naquela hora de crise, eu fui mais esperto do que os outros, e por isso que eu sou bem sucedido. Não! O apóstolo está dizendo, é chegar no final da vida, olhar para trás e dizer: se o Senhor não tivesse colocado o coração na minha miséria, não chegaria até aqui. E em terceiro lugar, a paz é melhor do que o prazer. E ele deseja para aquela senhora a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus. O que é paz, irmãos? Muitos acham que paz é ausência de guerra, mas isso não é verdade. Não é verdade. Paz é um sentimento interior. Paz é um estado de espírito. Tem nada a ver com o que está acontecendo lá de fora, irmãos. Não tem. Tanto que no hebraico a palavra que é traduzida por paz é shalom. Alguns pronunciam shalom, mas a pronúncia seria transliterado S-H-A-L-A-I-M, shalom. Por isso que é Jerusalém, o lugar da paz. Entendeu? Alguns falam shalom, tudo bem. Então, no hebraico, o conceito de shalom é um conceito plural, por isso que termina com IM, shalom. Tudo que termina com IM no hebraico é plural. Talmid, discípulo, talmidim, discípulos. Sanhed, sábios, sanhedrim, sábios. Tudo que é com IM, entendeu? Néfil, gigante, nefilim, gigantes. Então, Shalaim é um conceito plural, que significa justiça, casa e comida. Plural. Quando tem justiça, casa e comida, nós temos paz. Assim pensavam os hebreus lá primitivos, dos dias lá de Abraão, Isaac e Jacó. É um conceito plural. Por quê? Porque para ter paz não basta ter uma coisa. Você tem muito dinheiro, você vai ter paz? Nem sempre. Você tem muita comida, vai ter paz? Nem sempre. Você tem muita casa, vai ter paz? Nem sempre. Nem sempre. Então a segurança da gente,
a comida da gente, a roupa da gente, a providência da gente, as coisas que a gente usa, que a gente faz e que a gente precisa para viver, são muitas. E o hebreu pensava: se eu tiver todas elas juntas, terei paz. Aí depois foi traduzido para o grego, e a palavra grega é irene, translitera com Eirene, mas pronuncia Irene. Essas Dona Irene que você conhece aí, se for traduzir, é tudo paz o nome delas. Irene. E o que é o Irene para o grego? Não é ausência de guerra, não é ausência de problema, não é ausência de dificuldade. Irene para o grego é estar intacto. É não poder ser tocado. É isso que significa paz para o grego, não ser tocado. Como assim? Não entendi. Tipo assim, ó, eu estou aqui, o pau está quebrando ao meu redor, estou nem aí, não vai encostar em mim mesmo, eu não posso ser tocado, eu estou em paz. Eirene. Nada me atinge, nada me aflige, nada me atravessa, nada tira a minha paz. Isso é para o grego ter paz. Então, a palavra que foi usada ali é a palavra grega Irene, mas o cara que escreveu é um cara que veio do judaísmo. Então, o que é que a gente entende? Entende o seguinte: ainda que, preste atenção, ainda que esteja tudo em guerra, ainda que do lado de fora esteja tudo enlouquecido, dentro de nós habita, diz a Bíblia, a paz de Jesus. Eu vos deixo a minha paz, mas não deixo como o mundo deixa. Eu deixo a minha paz, e a minha paz é diferente. Por quê? Porque para o mundo, paz é a ausência de guerra. Para mim, ainda que vocês estejam em guerra, vocês estão intactos, porque eu protejo vocês. Ah, mas então quer dizer que a gente nunca vai ser atingido por uma doença, Jesus? Não é isso que eu falei. Ah, então quer dizer que a gente nunca vai ser atingido por uma bala perdida? Não foi isso que eu falei. Então quer dizer que a gente nunca vai passar por problemas de insegurança, de injustiça ou qualquer outra sorte de problema? Não foi isso que eu falei. Então o que você falou, Jesus? O que eu falei é que você pode passar por tudo isso crendo, confiando, de maneira intacta, porque a sua justiça não é desta terra, é lá de cima, porque a sua casa não é aqui, é lá, e a sua comida não entra pela boca, entra pela alma. Eu já garanti para vocês justiça, comida e casa para morar. Já fui preparar um lugar que não vai ter insegurança, injustiça, falta de comida, falta de emprego, falta de nada. Vocês vão passar a eternidade lá. Lá está tudo garantido. Vocês estão preocupados com o que mais? Ah, é, Jesus? Então quer dizer que eu posso deitar tranquilo? Que mesmo que eu morra, eu estou de boa? É isso. Mesmo que você morra, você está de boa. Poxa, então isso é ter paz? É, isso é ter paz. É mesmo na tribulação ficar tranquilo. Isso é ter paz. Mesmo tendo que levantar cedo para resolver problemas, mesmo tendo que pagar contas, mesmo tendo que viver debaixo de toda essa injustiça social e dessa corrupção que a gente vive, nada pode atingir o que é eterno em nós. E a paz de Deus não é passageira, ela é eterna. Amém? Aleluia. Então, qual a conclusão que a gente chega nessa primeira parte da conversa? O apóstolo Paulo, quando escrevendo aos Coríntios, falando sobre os dons, foi falar do amor. Ele falou algumas coisas lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, mas ele concluiu com a seguinte expressão. Ele disse assim: bom, pensando sobre amor, eu concluo 3 coisas. Que no final de tudo sobra a fé, a esperança e o amor. Aí ele diz: mas o maior é o amor. Aí o João conclui assim: ó, presta atenção, nós temos que amar na verdade, amar de verdade. Tem que amar. Quem ama conhece a verdade. Quem conhece a verdade, ama assim mesmo. Verdade é algo que precisa ser cultivado para sempre. A graça é melhor do que o mérito.
A misericórdia é melhor do que o amor. A paz é melhor do que o prazer. Mas eu queria dizer um negócio para vocês. Tudo isso só fará sentido se nós tivermos duas coisas. E é como ele termina o terceiro versículo. Serão conosco. Tudo isso em verdade e amor. Ou seja, o João está resumindo o seu conselho para essa senhora em duas palavras: verdade e amor. Então, o que é que Deus quer nos ensinar nessa noite, irmãos? Com esses 3 versículos, que parecem apenas, é a introdução de uma carta, mas vocês viram quanta coisa nós podemos aprender com apenas uma introdução. Eu penso, e assim eu encerro, que no final das contas, para ser crente, precisa de 2 coisas: verdade e amor. Amor e verdade. E o amor à verdade é o que de fato nos faz prevalecer e permanecer como igreja do Senhor. Então o que eu desejo para a sua vida é que você ame de verdade e ame a verdade. Amém. Deus te abençoe.